toda hérnia de disco precisa de cirurgia? Assista esse vídeo que eu vou explicar quais são os casos de hérnia de disco que precisam do tratamento cirúrgico. Olá, eu sou Bruno Bogea, médico neurocirurgião, especializado em doenças da coluna vertebral e do crânio. Este é o canal da Clínica Concon, onde você vai ter conteúdos semanais sobre medicina, saúde, cuidados do aparelho digestivo, obesidade e outros. No vídeo de hoje eu vou falar sobre quando e quais hérnias de disco a gente precisa operar. Então é o seguinte, a maioria das dores na coluna lombar não são hérnia de disco e a maioria das hérnias de disco não são cirúrgicas. Porém, em alguns casos, o único tratamento que vai ajudar o paciente é a cirurgia. Eu vou começar pelos casos mais alarmantes, que o paciente, você que está ouvindo, tem que saber que tem que procurar um médico. Quando a gente tem algum sinal ou sintoma de lesão neurológica, de lesão de nervo, você tem que procurar um médico com urgência. Se você tem uma dor lombar que irradia para a perna, ou mesmo às vezes não tem uma dor muito importante, mas você começa com um sinal de fraqueza da perna, quando o seu pé fica caído, o seu pé fica fraco, você perde força nas pernas, você tem que procurar um médico, que pode ser uma hérnia de disco comprimindo o nervo da perna. Quando você tem algum sinal de dormência ou falta de sensibilidade nas pernas, você tem que procurar também um médico para passar por uma avaliação. A hérnia de disco ela pode acontecer em qualquer parte da coluna vertebral. Então, quando eu estou falando de pernas, eu estou falando de hérnias de disco na coluna lombar. Quando nós temos hérnias de disco na coluna cervical, a gente pode ter os mesmos sintomas de fraqueza e dormência, só que aí nos braços. Hérnias de disco na coluna cervical, elas podem ser um pouco mais graves do que na coluna lombar, porque na coluna cervical nós temos a medula nervosa. Então, no túnel construído pelas vértebras empilhadas umas em cima das outras, passa a medula, que é um conjunto de vários neurônios, que vão levar os nervos para os braços, para o tronco, o corpo inteiro e para as pernas também. Se você tem uma hérnia de disco que comprime a medula, você pode ter acometido, e for uma hérnia de disco muito grave, você pode ter acometimento de déficit, alteração de força e sensibilidade do pescoço para baixo. Obviamente esses são casos extremos e como eu falei, são os casos que eu estou alertando primeiro aqui no vídeo, para você ficar ciente que esses são sintomas graves. E aí você vai passar para uma avaliação, fazer um exame físico, exame complementar e se confirmar que é uma hérnia de disco causando isso, esses casos sim precisam de cirurgia. Então, em resumo, toda vez que tiver uma lesão, um sintoma de falta de força e dormência relacionado à dor na coluna, você tem que procurar um médico imediatamente. Existem alguns outros casos que não são tão graves como esse, que são os mais comuns, que são casos mais de dor. Então, na hérnia de disco cervical, o paciente geralmente vai ter uma dor cervical que irradia para alguma parte do braço, ou de um lado, ou de outro, ou dos dois. Como eu falei antes, quando está acompanhado de dormência ou fraqueza é um pouco mais grave, quando está acompanhado de dor é menos grave, mas aí é que é uma parte curiosa. Quando o paciente tem dor, aí que ele procura o médico, porque ele está em sofrimento. E às vezes quando ele não tem dor, mas tem uma dormência, uma fraqueza, às vezes ele fica protelando eu vou amanhã, talvez melhore, e aí acaba às vezes, o diagnóstico acaba demorando para sair, o diagnóstico demora, isso é ruim. Então por isso que eu estou alertando muito com relação à dormência e falta de força. Mas o quadro mais comum é de dor, quando é hérnia cervical, dor que vai para o braço, quando é hérnia lombar, hérnia de disco lombar, é uma dor na coluna lombar que vai para a perna. Nesses casos, a gente geralmente primeiro tenta um tratamento clínico com medicações, repouso relativo, fisioterapias, várias outras terapias. Quando esses tratamentos dão certo, que é a maioria das vezes, a gente só orienta o paciente a melhorar, depois que melhorar, começar a cuidar da coluna para evitar novas crises. Quando não dá certo, quando o paciente tem um quadro de dor refratária, quando a dor não melhora apesar de medicação, apesar de fisioterapias, acupuntura, todos os tratamentos, e o paciente não melhora, aí sim está indicada a cirurgia para remover a hérnia de disco. E a cirurgia, ela depende muito do paciente.
cada paciente tem que ter uma avaliação individualizada. Não é possível a gente fazer o mesmo tratamento para todo mundo, o mesmo medicamento para todo mundo, a mesma fisioterapia para todo mundo e nem a mesma cirurgia para todo mundo. Um caso de hernia de disco de um nível, na lombar, só de um disco, você pode fazer um tratamento minimamente invasivo, uma cirurgia por vídeo, por endoscopia ou por microscópio. Um caso já que além da hernia de disco o paciente tem uma listese, que é um escorregamento das vértebras e vários nervos acometidos, talvez já precise de uma cirurgia um pouco mais invasiva, que precisa de soltar os nervos, às vezes fixar a coluna com parafusos. Na cervical, um pouco diferente, também pode ser feita cirurgia por vídeo, também pode ser feita uma cirurgia por via anterior, via posterior, pode ser necessário o uso de prótese ou não. Então, esse planejamento cirúrgico, que já é o final da linha de tratamento, é quando nada deu certo, como eu falei, ele é individualizado. E se você estiver nessa situação, você tem que procurar atenção especializada do neurocirurgião, especializado em coluna, para poder avaliar e traçar qual é o melhor tratamento, o melhor plano para o seu caso. Se você tem algum desses sintomas, tem hernia de disco ou conhece alguém que tem hernia de disco, agende uma consulta aqui na Clínica Concon, que nós temos todos os profissionais capazes, capacitados de acolher você, fazer um diagnóstico e orientar o melhor tratamento. Curta e compartilhe, mande esse vídeo para alguém que precisa dessa informação.